Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. Esse é o programa de número 64, gravado no domingo, dia 8 de novembro de 2020. E nesse Tributologia não tem como não abordar o julgamento do STF da ADI 5659, ADI 5659 e a ADI 1945. As duas ADIs que envolvem a incidência de ICMS ou ISS sobre software. Aliás, esse assunto é um assunto que vem sendo discutido na doutrina e na jurisprudência há anos. O começo da discussão, nós tínhamos uma realidade jurídica, uma realidade fática, uma realidade tecnológica completamente diferente do que nós temos hoje. Felizmente, nós tivemos uma nova ADI que permitiu que esse assunto fosse rediscutido, que fosse trazida uma nova luz sobre esse debate, porque cá entre nós, essa discussão começou lá em 1999, ainda na discussão se incidia ICMS ou ISS sobre software. Se efetivamente essa discussão, enfim, como seria a incidência do imposto, a tecnologia modernizou demais de 99 até 2020, demais, a ponto de nós tínhamos a figura do software que a gente comprava o CD-ROM, né? A gente comprava o CD, instalava o software no computador, coisa que não existe mais. Aliás, os computadores hoje praticamente não tem nem entrada para CD, né? Então, esse debate do Tributologia de hoje é um debate que é praticamente a consolidação de uma divergência jurisprudencial que aconteceu durante anos no STF, na doutrina, e hoje é uma pá de cal que resolve o assunto. Na verdade, ainda não é a pá de cal, mas o STF já afirmou maioria para reconhecer a incidência do ISS sobre software. Mas, repassando esse histórico de forma bastante completa, para que você tenha isso na sua mente, o Tributologia de hoje ele é bem recheado, não que os outros não sejam, mas ele é bem recheado, porque esse assunto é um assunto que eu particularmente gosto demais e sempre falo nas minhas aulas, né? O que foi discutido, na verdade, foi a primeira ADI, a ADI que foi proposta lá em 99, a ADI de número 1945, foi ajuizada pelo MDB. Nesse caso, havia contestação da lei do Estado do Mato Grosso. A relatora da ADI 1945 foi a ministra Carmen Lúcia, né? Essa ADI foi a origem de tudo. Discutia-se se sobre software deveria incidir ISS ou ICMS. A segunda ADI, ela é bem mais recente. Ela é a ADI 5659, que foi ajuizada pela Confederação Nacional de Serviços contra a Lei de Minas Gerais, que também requereu a inconstitucionalidade do artigo que tratava da incidência do ICMS sobre a seção de software, né? Bom, pondo a discussão aqui é o seguinte: a divergência é quando incide ICMS, quando incide o ISS. O ICMS ele vai incidir sempre que houver a circulação de mercadorias. É o imposto de competência dos estados e do Distrito Federal, previsto na Constituição, no artigo 155, inciso 2, e tratado pela Lei Complementar 87 de 96. O ICMS ele é o imposto que incide sempre que houver uma operação mercantil. O ICMS ele incide sempre que houver uma circulação de mercadorias. Sempre que houver uma circulação de mercadorias, teremos o fato gerador do ICMS. Já o ISS, ele incide sobre a obrigação de fazer. Sempre que houver uma obrigação de fazer, nós teremos um fato gerador de ISS. E aí entra o conceito de personalização. Eu sempre uso uma forma de diferenciar esses impostos de forma bem clara, é pensar no terno. Se você vai, por exemplo, comprar um terno, você tem uma operação mercantil, você vai numa loja e compra um terno. A loja tem vários ternos disponíveis, você vai escolher o seu e efetivamente você vai pagar e vai receber aquele terno. Há uma circulação de mercadorias, uma troca de titularidade que vai caracterizar o fato gerador do imposto. Agora, se você passar esse debate para a alfaiataria, você contrata um alfaiate para que ele faça o terno de acordo com você, de acordo com o seu corpo, de acordo com as suas medidas. Nesse caso, tem uma personalização. Personalização essa que é fato gerador do ISS. Então, todo serviço, tudo aquilo que
que é personalizado é fato gerador de ISS e não de ICMS. Então essa distinção ela fica muito clara, né? O ICMS vai incidir na circulação de mercadorias, na operação mercantil, enquanto o ISS na prestação de serviços, ok? Até aí beleza, tá perfeito. E a discussão foi a seguinte: o licenciamento do software caracteriza uma operação mercantil ou é simplesmente uma obrigação de fazer? Ou é simplesmente uma obrigação de fazer, né? Bom, a ADI 1945 ela começou a ser julgada em abril de 2020. A ministra Carmen Lúcia votou pela prejudicialidade da ação, né? Porque uma parte da lei já havia sido revogada, e pela improcedência, mantendo a lei do Mato Grosso que tributa os softwares com ICMS. Foi acompanhada pelo ministro Fachin. O ministro Dias Toffoli, então, pediu vista. Então, quando ele pediu vista, ele trouxe o processo para julgar em conjunto com a ADI 5659. E o ministro Toffoli, ele divergiu da ministra Carmen Lúcia. Ele trouxe o voto dizendo o seguinte: olha, presta bem atenção, não se trata de circulação de mercadorias. O software não é uma circulação de mercadorias. Não há a aplicação do conceito daquele produto de prateleira, produto off the shelf, produto que você retira da prateleira. É mercadoria aquilo que você compra, aquilo que está na prateleira, que está disponível e que há a troca de titularidade. A operação só é caracterizada como fato gerador de ICMS quando houver a troca de titularidade numa operação mercantil, ou seja, aquela praticada com habitualidade e finalidade de lucro, né? O ministro Dias Toffoli, então, divergiu da ministra Carmen Lúcia para entender pela incidência do ISS. O ministro Dias Toffoli, aí eu vou pedir, aqui vou abrir aspas, né? Ele diz no voto dele: há uma operação mista ou complexa, envolvendo, além da obrigação de dar um bem digital, a obrigação de fazer. A obrigação de fazer está presente naquele esforço intelectual e ainda nos demais serviços prestados ao usuário, como, por exemplo, o Helpdesk, a disponibilização de manuais, atualizações tecnológicas e outras funcionalidades previstas no contrato de licenciamento. Fecha aspas. O Toffoli ele aborda no voto dele, eu sempre dou esse exemplo em aula hoje, a figura do Microsoft 365, né? O Office 365, por exemplo. O Office é um monopólio natural, né? Todo mundo usa o pacote Office. Mas o interessante do Office, dessa figura do Office 365, é que você tem uma prestação de serviços ampla, né? Você não tem uma circulação de mercadorias. Esse é um outro fator que o ministro Dias Toffoli abordou de forma muito inteligente, que foi o seguinte: ele virar e falar, olha, antigamente eu comprava um software, eu realmente comprava um software, instalava no meu computador e não tinha atualização, não tinha acompanhamento, não tinha treinamento, não tinha manual, não tinha nada. Eu instalava e eu me virava para fazer aquilo funcionar, né? Agora não, com o Office 365 eu tenho todo o suporte da Microsoft, né? É um serviço contínuo que é prestado ao cliente, né? Então, nesse caso, teria a computação na nuvem, o fornecimento de serviços como armazenamento, rede, banco de dados, inteligência de usuário, ou seja, você teria todo ali um arcabouço de serviços que justificaria a incidência do ISS e não do ICMS, né? Ele então destaca, olha, não pode incidir ICMS com relação ao programa de computador, ao licenciamento ou cessão de direito de uso, porque está previsto inclusive na Lei Complementar 116, no item 1.05. No item 1.05 está previsto na Lei Complementar 116, está expresso, né? Então, nesse caso, o direito tributário ele é afetado porque a tecnologia ela muda o tempo todo. Inclusive, a discussão que era originária lá em 99 já não se aplica mais, que era a discussão do software de prateleira ou a prestação de serviço. Hoje não existe mais software de prateleira. Hoje você não compra mais software. Você baixa uma licença que você vai usar no seu computador e você vai ter o suporte daquele que te forneceu a licença, que é o que acontece com a Microsoft, né? O ministro Alexandre de Moraes, ele acompanhou o entendimento do ministro Dias Toffoli, né? Entendendo que o software ele é muito mais dinâmico, ele não funciona como uma mercadoria, ele não é uma matéria
né? É como se fosse uma venda de uma garrafa d'água, e ele até cita a ideia de geladeira, né? Não poderia ser caracterizado como uma geladeira, uma mercadoria que efetivamente é tributada pelo ICMS, porque não há circulação de mercadorias, né? E aí defendeu o ministro Alexandre de Moraes que quando há a incidência, quando você adquire um software, na verdade, deve incidir o ISS, porque você adquire um pacote de serviços e não somente aquele direito de uso do software, não somente aquele direito de uso do software. O ministro Roberto Barroso também seguiu nesse mesmo caminho, nessa mesma toada, né? No sentido de que não há uma transferência de titularidade do bem, de modo que não há que se falar na incidência do ICMS se não houver transferência de titularidade, né? Inclusive, parênteses, né? O próprio ICMS não incide se não houver transferência de titularidade de mercadoria. No caso de comodato, por exemplo, eu empresto algo para alguém, não incide ICMS. Não há que se falar na incidência do ICMS, por quê? Porque o ICMS é um imposto que incide na circulação de mercadorias, e a circulação pressupõe a troca de titularidade. E a circulação, ela pressupõe a troca de titularidade. Então, nesse caso, não há transferência de titularidade do bem. O programa não é vendido. Então, se o programa não é vendido, não tem circulação de mercadoria, não vai incidir o ICMS. O que há é uma licença de uso. Eu não transfiro para você o código-fonte, por exemplo. Eu, Microsoft, não transfiro para você o código-fonte, eu transfiro o direito de usar. Ponto, acabou. Ponto, acabou. Né? Então, efetivamente, não há que se falar no conceito de mercadoria. Não há que se falar no conceito de mercadoria. O ministro Fachin, quando ele abriu divergência na ADI 5659, né? Ele abriu divergência porque ele já tinha votado na 1945 junto com a ministra Carmen Lúcia, lembra? Junto com a Carmen Lúcia no sentido de que incide ICMS, né? Entendendo que software de prateleira é mercadoria, não é serviço, no caso deveria então incidir o ICMS, né? Os programas de computador, de acordo com o ministro Fachin, só não são considerados mercadoria quando se contrata o serviço para desenvolvê-lo e não o programa em si, não o produto em si que é entregue, né? E aí o ministro Fachin ele continua, abre aspas, quando a criação intelectual é produzida em série, em massa para ser comercializada. Por outro lado, a destinação e o objetivo da operação passam a ser a circulação, venda e o lucro, e aí incide o ICMS. E a ministra Carmen Lúcia acompanhou o ministro Fachin, por óbvio, na divergência, né? O ministro Ricardo Lewandowski foi lá e acompanhou o ministro Dias Toffoli, o ministro Luiz Roberto Barroso e o ministro Alexandre de Moraes, né? E ele, a conclusão dele é muito interessante. O ministro Lewandowski, ele diz que, olha, eu tenho dúvidas se existe software de prateleira. Eu tenho dúvidas se existe software de prateleira. E é verdade, hoje em dia não existe mais software de prateleira, eu falo isso o tempo todo, né? Não é que se falar hoje em software de prateleira. Naquela época, sim, lá em 99, quando a ADI 1945 foi proposta, beleza. Hoje não, hoje tudo mudou, é tudo completamente diferente, né? E aí o ministro Ricardo Lewandowski, ele diz o seguinte: a melhor saída para o caso, inclusive para padronizar a tributação, é assentar que se trata de um serviço sobre o qual recai de maneira muito clara, na minha ótica, o ISS. Todos que possuem um computador, um tablet, quando se adquire um software, não estão comprando a mercadoria que ingressa no seu patrimônio em caráter definitivo. Estão comprando um serviço que pode ser objeto de diversas atualizações ou tornar-se obsoleto. Fecha aspas, né? Então, assim, efetivamente, hoje já temos maioria, né? Enfim, votam pela incidência do ISS e não do ICMS os ministros Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso, né? Votando no sentido da incidência do ISS, no sentido da incidência do ISS, né? E não do ICMS, Então, efetivamente, o ministro Fachin e a ministra Carmen Lúcia votam contrário, né? Então, hoje, efetivamente, nós temos 6 votos favoráveis à incidência do
ISS, tá? O ministro Fux pediu vista, e tem que aguardar a devolução da vista do ministro Luiz Fux. Então vamos lá. Quem acompanha a divergência do ministro Dias Toffoli pela incidência do ISS? Então, pela incidência do ISS, nós temos ministro Dias Toffoli, ministro Lewandowski, ministro Alexandre de Moraes, ministro Luiz Roberto, ministra Rosa Weber e ministro Marco Aurélio Mello, que discordou somente com relação ao tópico da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Então, o resultado do julgamento já está praticamente firmado no sentido da incidência do ISS e não do ICMS sobre o software. Agora, gente, então assim, você que está me assistindo, que vai fazer concurso, isso é muito importante. Você que está me assistindo, que é especialista em ICMS, que está trabalhando com startup, isso é muito importante. Você que está me ouvindo no podcast, fique atento, isso é uma decisão super relevante, porque foram 21 anos para que nós tivéssemos uma decisão sobre o assunto. E aí eu digo sempre o seguinte, qual o impacto econômico disso, né? Porque assim, o STF demora 21 anos para entender, para definir se incide ICMS ou ISS. Onde vai parar a segurança jurídica? Como que o investidor ele tem a tranquilidade de saber qual é o tributo que vai incidir? Porque veja, se a gente estiver falando de ISS, a alíquota máxima é de 5%. Estamos falando de ICMS, a alíquota pode chegar a 20%, 25%, 32%, como eventualmente acontece no Rio de Janeiro. É claro que no caso de circulação de mercadoria, a alíquota base fica ali na casa de 18% a 20%, mas é uma onerosidade muito excessiva. Gente, esses casos de impacto econômico, principalmente falando de tecnologia, eles precisam necessariamente ser julgados com brevidade. Esse é o grande absurdo. Eu acho que a decisão do STF foi acertada, realmente deve incidir ISS, não ICMS. Está de parabéns o STF, está de parabéns o ministro Dias Toffoli. Foi uma decisão sensacional, extremamente bem fundamentada, concordo em grau, número e gênero. Agora, não dá para demorar tanto tempo. A tecnologia chegou e até hoje no Brasil nós não temos uma tributação definitiva sobre Bitcoin. Não tem uma regulamentação tributária sobre Bitcoin. O streaming, marretaram a incidência do ISS no streaming quando um serviço não existe, sabe? Aplicativos de economia compartilhada. Hoje você tem o ISS sobre a intermediação. E como é que funciona a competitividade? Porque o hotel, por exemplo, vai pagar ISS sobre o custo da hospedagem, enquanto o Airbnb vai pagar sobre a intermediação, então vai ficar muito mais barato. Como é que fica a competitividade e a concorrência com as novas tecnologias sem que haja uma tributação correta, uma tributação pensada, uma tributação estruturada para o desenvolvimento? Enquanto a gente continuar discutindo se vai ou não ter reforma tributária e a gente não pensar num código tributário digital ou num direito tributário da economia digital, a gente realmente vai ficar atrasado. E isso vai ser um entrave para o desenvolvimento econômico do país. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, gente, ok, software incide ISS, está pacificado o entendimento, mas nós não podemos ficar aguardando 21 anos para julgar um debate acerca da incidência de um imposto. Isso gera insegurança jurídica e desestímulo para o investimento, principalmente o investimento estrangeiro, no momento em que o Brasil está barato, porque o dólar está nas alturas. Então, economicamente, essa decisão do STF é a demonstração de que nós precisamos de maior efetividade, de maior eficácia, maior rapidez e de uma modernização do nosso sistema tributário para que seja pensada a tributação da economia digital o mais rápido possível, sob pena de ficarmos parados no bonde do tempo e ficarmos marretando tributos indevidos ou eventualmente até mesmo devidos, mas que vão impactar na concorrência e no desenvolvimento do país. Gente, eu queria agradecer a vocês mais uma vez pelo carinho de estarmos juntos aqui no Tributologia. Eu queria dizer que é sempre uma honra, é sempre uma alegria e falar para vocês quando está acabando. A Tributologia segue com força total. Pessoal, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela paciência, muito obrigado por estarmos juntos. Não deixe de me seguir nas redes sociais, @GabiQuintanilha. Dá um like aqui no vídeo para quem está assistindo pelo YouTube, para quem está assistindo pelo podcast. Se você estiver assistindo pelo Apple Podcast, vai lá e avalia. Se você gostou, coloca lá as estrelinhas, quantas você achar que eu mereço, que o programa merece, porque não é Gabriel. O Tributologia é um programa de economia e direito tributário para tentar simplificar e desmistificar esse negócio. Então, dá esse like aí, compartilha, curte,
porque se você gostou, é legal que outras pessoas também tenham acesso ao conteúdo gratuito e eu trabalho para que seja sempre de boa qualidade. Pessoal, muito obrigado, é um carinho estar com vocês e semana que vem, dia das eleições, tem mais tributologia. Gabriel, mas você vai fazer um tributologia no dia das eleições? Por óbvio, claro, tributologia eleitoral. Pessoal, semana que vem a gente se encontra. Um beijo enorme e até a próxima semana. Tchau, tchau, galera. Um beijo.